E se eu te dissesse que os versículos mais lidos da Bíblia escondem o mesmo poder que os gurus modernos chamam de lei da atração? E se por séculos o maior código de manifestação da história já estivesse revelado? Mas você nunca percebeu porque te ensinaram a ler com os olhos da religião e não com a visão da fé. Pare agora, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você ora, como você pensa e, principalmente, como você vive. Você já desejou transformar sua vida, alcançar a abundância, curar suas emoções, conquistar seus sonhos mais profundos, mas sempre sentiu como se algo invisível estivesse te bloqueando? Hoje, você vai entender por quê. Neste vídeo, vamos atravessar as páginas da Bíblia, não como um livro religioso, mas como um manual espiritual de manifestação, fé e criação de realidades. Você vai enxergar a conexão oculta entre as palavras de Jesus, os provérbios de Salomão e os princípios universais da lei da atração. Vai entender por que aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é, não é apenas poesia, é física espiritual. E mais, você vai sair deste vídeo com passos práticos, espiritualmente alinhados, para manifestar uma vida de prosperidade, cura e propósito. Mas cuidado, porque depois de assistir até o final, você nunca mais poderá dizer que não sabia do poder que Deus colocou dentro de você. A Bíblia não é apenas um livro de regras, é um manual espiritual de manifestação divina. Mas isso só se revela a quem está disposto a enxergar além das palavras. Durante séculos, a Bíblia foi lida com os olhos do medo, interpretada como um livro de punições, de dogmas, de limitações. Mas poucos perceberam que ela é, na verdade, um código sagrado de cocriação com Deus. Quando Jesus disse, "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis", Mateus 21, 22, ele estava ensinando mais do que uma oração, ele estava revelando uma fórmula de manifestação espiritual. A maioria das pessoas lê as Escrituras buscando consolo, mas os que buscam sabedoria descobrem um portal. Em 1937, Napoleon Hill publicou Pense e Enriqueça. Muitos o consideram o pai da lei da atração moderna. Mas o que poucos sabem é que Hill estudava a Bíblia com obsessão. Ele dizia que Jesus foi o maior mestre da mente que já existiu, não apenas um líder religioso. Hill entendia que quando Jesus falava sobre fé, ele falava sobre frequência, sobre vibração, sobre alinhar seu coração com o que você deseja, como se já fosse seu. Hill foi rejeitado, desacreditado, desafiado, mas morreu tendo impactado milhões. Por quê? Porque ele entendeu um segredo que muitos religiosos ignoram. A fé não é esperar, é criar. E você? Está lendo a Bíblia como um espectador ou como um criador? Quantas vezes você já orou pedindo, sem perceber que estava vibrando na dúvida e não na certeza? E se eu te dissesse que a próxima chave está nas palavras que você usa todos os dias, sem sequer perceber que elas estão moldando a sua realidade? Vamos ao capítulo 2, onde revelamos uma das leis mais ignoradas por quem busca transformação: o poder criativo da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Se você entende isso, você entende tudo. A Bíblia começa com um código de criação, a palavra. Deus não criou o universo com ferramentas, ele criou com declarações. Haja luz, e houve luz. Cada vez que você fala, você emite uma frequência. Você ordena ao universo espiritual o tipo de realidade que deseja construir. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas está amaldiçoando a própria vida com as palavras que usa. Quando você diz, "Nada dá certo para mim", você está orando. Quando você diz, "Eu sou burro, eu sou pobre, eu sou azarado", você está profetizando contra você mesmo. As palavras têm alma. Elas vibram, elas criam, elas manifestam. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, falhou mais de 10.000 vezes antes de acertar. Mas em todas essas tentativas, ele nunca disse, "Eu fracassei". Ele dizia, "Eu descobri mais uma maneira que não funciona". Esse padrão de linguagem não é só positivo, é espiritual.
Edison entendia que palavras constroem pensamentos, e pensamentos moldam destino. Você quer mudar sua vida? Mude primeiro sua boca. O que você tem dito sobre sua própria vida nos últimos dias? Você fala como um filho de Deus ou como um escravo do medo? Agora, imagine que seus pensamentos são sementes e que sua mente é a terra fértil onde tudo o que você planta cresce. No próximo capítulo, você vai descobrir por que muitos colhem miséria, mesmo orando por prosperidade. Vamos mergulhar agora em uma das revelações mais profundas, o pensamento como força criadora. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Seus pensamentos são sementes, sua vida é a colheita. Tudo começa na mente. Cada ação, cada decisão, cada palavra foi antes um pensamento. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Pensar é plantar. A lei da atração, no fundo, é uma lei da intenção. E a Bíblia fala dela o tempo inteiro. Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, não é o que você diz que define sua vida, é o que você realmente acredita quando ninguém está vendo. Sua mente é solo sagrado. Tudo o que você joga nela cresce. Se você pensa com medo, colhe escassez. Se você pensa com fé, colhe milagres. Se você planta dúvida, não espere colher certeza. Oprah Winfrey nasceu na pobreza extrema. Sofreu abusos, foi rejeitada, desacreditada. Mas algo nela não morreu: sua mente. Desde jovem, ela plantava pensamentos de grandeza, escrevia sonhos num caderno, visualizava palcos, microfones, luzes. Ela entendia, mesmo sem saber o nome, que o pensamento carregado de intenção era a forma mais sagrada de oração. Hoje, Oprah é um dos maiores símbolos vivos da lei da atração, aplicada com espiritualidade e propósito. O que você tem semeado na sua mente nos últimos dias? Se os seus pensamentos de hoje fossem sementes reais, você comeria do que está plantando? Mas existe um combustível capaz de acelerar essa colheita. Uma força espiritual que, quando ativada, move montanhas. No próximo capítulo, você vai descobrir por que a fé não é só acreditar, é um campo energético espiritual. Vamos agora ao capítulo 4, onde a fé deixa de ser uma ideia abstrata e se revela como uma força prática, viva e criadora. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Fé não é espera. Fé é ordem espiritual. Fé não é torcer para que algo aconteça. Fé é a certeza de que já aconteceu no mundo invisível. E por isso, você age como se já fosse real. A fé verdadeira emite uma vibração, um campo de energia. Ela conecta o homem ao espírito e o espírito à manifestação. A lei da atração só funciona com fé. Sem fé, você apenas deseja. Com fé você manifesta. Por quê? Porque Deus não responde a palavras vazias, Ele responde a crenças profundas. A fé que Jesus ensinava era ativa, era movimento, era decisão e, principalmente, era alinhamento com o Pai. Jeff Bezos criou a Amazon dentro de uma garagem. No papel, a ideia era ridícula: vender livros pela internet em 1994, quando ninguém acreditava no digital. Mas Bezos tinha fé. Não religiosa, fé mental, fé energética, fé inabalável. Ele acreditava tanto que convenceu investidores, largou o emprego e dedicou-se por completo. Hoje é um dos homens mais ricos do planeta. Mas aqui está o ponto: ele não manifestou riqueza por acaso. Ele cultivou uma fé prática, movida por visão clara, ação contínua e convicção inabalável. Você tem fé ou tem dúvida disfarçada de oração? Você ora com convicção ou apenas com esperança? E se eu te mostrasse que os segredos mais poderosos da lei da atração já estavam escritos nos Provérbios de Salomão, e você nunca percebeu? No próximo capítulo, vamos abrir o cofre de sabedoria de um dos homens mais ricos e espiritualmente sábios da história.
Vamos então desvendar os códigos de sabedoria deixados por Salomão e como eles contêm a essência pura da lei da atração em linguagem espiritual. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Você constrói o destino com seus pensamentos, mas é a vibração da sua fé que atrai a direção divina. O livro de Provérbios é uma mina de ouro espiritual. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, decodificou o que hoje chamamos de psicologia da prosperidade espiritual. Verso após verso, ele revela verdades como: assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos. Provérbios 27:19. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Como pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essas passagens não são apenas conselhos, são leis espirituais de atração. Elas nos mostram que o interior molda o exterior, que o invisível antecede o visível e que toda a criação começa em silêncio dentro da alma. Salomão entendia que a riqueza verdadeira nasce da sabedoria, e a sabedoria é a mãe da manifestação. Imagine um jovem rei recém-coroado. Diante de Deus, ele não pede vitórias em batalhas, não pede riquezas, nem mesmo saúde. Ele pede sabedoria. E Deus responde: porque pediste sabedoria e não riquezas, darei ambas. 1 Reis 3:11-13. Essa é a lógica do céu. Sabedoria gera riqueza. Consciência gera colheita. Salomão se tornou o homem mais rico da terra, porque entendeu que atrair é consequência de ser. Você está buscando resultados, ou está buscando se tornar alguém que atrai esses resultados? Está perseguindo coisas, ou sabedoria? E se eu te dissesse que o maior exemplo vivo da lei da atração espiritual não foi um autor moderno, mas o próprio Jesus? No próximo capítulo, vamos revelar como o Filho de Deus manifestava milagres, não apenas com fé, mas com intenção, visão e alinhamento total. Chegamos ao ponto central. Jesus, o maior mestre espiritual que já pisou na terra e o exemplo vivo de manifestação consciente. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Jesus não apenas pregava a fé, ele vivia a manifestação. Ele era a própria lei em ação. Jesus não operava milagres por mágica, nem por privilégio divino. Ele seguia princípios espirituais, leis imutáveis do reino de Deus. Quando multiplicou pães, curou enfermos ou acalmou tempestades, Jesus estava manifestando realidades invisíveis através da convicção absoluta. Ele dizia: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, não é ver para crer, é crer para ver. Jesus ensinava que o poder de criar está dentro de nós. Em João 14:12 ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Essa afirmação destrói qualquer crença de impotência. Se você crê, você manifesta. Na passagem em que Lázaro está morto há 4 dias, Jesus não entra em desespero. Ele não clama por socorro. Ele declara: Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sei que sempre me ouves. Preste atenção. Jesus agradece antes de ver o milagre. Essa é a maior prova de que ele vibrava na certeza, não na dúvida. E o que acontece em seguida? Lázaro ressuscita. Jesus estava alinhado com o Pai, com a fé e com o propósito. Ele não esperava acontecer. Ele fazia acontecer com sua energia espiritual. Se Jesus disse que você pode fazer obras maiores, por que você ainda vive como se fosse impotente? Sua oração é semelhante à de Jesus, ou à de quem duvida que será ouvido. Mas existe um segredo silencioso que Jesus carregava, algo que ativava e acelerava tudo o que ele manifestava: a gratidão antes da colheita. No próximo capítulo, você vai descobrir por que a gratidão não é apenas um sentimento bonito, mas um atalho espiritual para a manifestação. Vamos revelar agora um dos códigos mais ignorados pelos que buscam a manifestação: a gratidão como portal de abundância. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão não é resposta ao que você tem, é a chave para atrair o que ainda não chegou.
No mundo espiritual, gratidão é vibração. É um reconhecimento, uma declaração de que aquilo que você deseja já é real dentro de você. A maioria das pessoas espera ter algo para agradecer, mas no reino de Deus o princípio é inverso. Você agradece antes, e então recebe. Gratidão é fé em ação. É como se dissesse ao universo: eu confio tanto que já celebro a vitória antes da batalha. E isso cria um campo de energia que atrai bênçãos, pessoas, ideias, recursos. Não porque você manipulou o universo, mas porque você se alinhou com a frequência da abundância. Nikola Tesla, o inventor que revolucionou a eletricidade, dizia algo enigmático: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla praticava um hábito incomum. Ele agradecia 3 vezes antes de qualquer refeição, experimento ou reunião. Ele entendia o princípio espiritual da gratidão como energia criadora. Não era religião, era ciência espiritual, assim como Jesus. Antes de multiplicar os pães, ele ergue os olhos ao céu e dá graças. Ele ainda não via os pães multiplicados, mas ele sentia como se já estivesse feito. Esse é o poder oculto da gratidão. Ela antecipa o milagre. Você agradece somente quando recebe ou está agradecendo por aquilo que ainda está vindo? Sua energia é de escassez ou de celebração antecipada. Mas atenção, porque existe uma responsabilidade divina que acompanha esse poder de manifestação. Você não é apenas um receptor, você é um criador consciente. No próximo capítulo, vamos falar sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade espiritual de co-criar a sua realidade. Agora vamos ao capítulo 8, onde confrontamos uma das verdades mais profundas e dolorosas da jornada espiritual. Você é responsável por tudo o que atrai. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmos 115, 16. Deus te deu autoridade, mas muitos ainda vivem como escravos das circunstâncias. Livre-arbítrio não é apenas liberdade de escolha. É responsabilidade espiritual sobre a realidade que você constrói. Você é um co-criador com Deus. Ele te deu o poder de pensar, sentir, falar, agir e, com isso, manifestar. Mas aqui está o ponto mais ignorado. Tudo o que está à sua volta foi atraído por você, consciente ou inconscientemente. A sua fé ou o seu medo, a sua disciplina ou a sua fuga, a sua gratidão ou a sua reclamação. Tudo o que você vibra, você atrai. Isso não é castigo, isso é lei. E o problema é que muitos vivem como vítimas, dizendo: Deus quis assim, quando na verdade Deus já entregou o poder, mas o homem se recusa a usá-lo com consciência. Você conhece alguém que sempre diz: nada dá certo para mim? Observe, essa pessoa coleciona fracassos, traições, dívidas, doenças. Agora veja uma pessoa que afirma: tudo coopera para o meu bem. Ela enfrenta desafios também, mas se mantém em paz, em progresso, em fé. A diferença? Consciência. O primeiro terceiriza, o segundo assume. O primeiro vive pela sorte, o segundo vive por propósito. Você está vivendo o que escolheu ou o que tolerou? Está construindo a vida que deseja ou aceitando a que sobrou? Mas se tudo começa dentro, como alinhar sua vibração com a de Deus? No próximo capítulo, você vai descobrir como atraímos exatamente aquilo que reflete nosso estado interior. Agora entramos em um dos segredos mais profundos da manifestação espiritual. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O mundo externo é apenas um espelho do que habita dentro de você. Você pode ler todos os livros, fazer todas as orações, repetir todas as afirmações. Mas se dentro de você ainda há dúvida, medo, culpa ou baixa autoestima, é isso que você está emitindo. Atração é reflexo. Você não atrai pelo que deseja, você atrai pelo que emana. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Ou seja, sua realidade externa é apenas a consequência do seu conteúdo interno. Por isso,
alinhar-se com Deus não é apenas orar. É sintonizar sua alma com a frequência dele. É pensar, sentir e agir como quem já carrega o Espírito Santo dentro de si. Muitos grandes nomes da história mudaram o mundo não porque tinham mais recursos, mas porque tinham mais alinhamento. Martin Luther King não liderou um movimento porque gritava mais alto. Ele liderou porque estava completamente alinhado com a visão de justiça, liberdade e fé. O mundo externo respondeu à vibração que ele carregava internamente. Ele atraía multidões porque havia verdade, convicção e propósito dentro dele. Qual é a frequência que você está emitindo todos os dias, mesmo em silêncio? Se sua vida fosse um reflexo exato do seu interior, você estaria feliz com o que vê. E agora, o momento mais poderoso desta jornada. Você vai entender que tudo começa e termina com a sua mente. No próximo capítulo, prepare-se para o chamado final. Transforme sua mente e você transformará a sua vida. Chegamos ao clímax desta jornada. Agora é o momento da decisão, da ruptura, da transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A mente é o campo de batalha. O que você permitir nela será o que governará sua vida. Tudo o que foi dito até agora converge para um ponto. Sua mente é o epicentro da criação. Não adianta querer mudar sua vida se você continuar pensando como uma vítima. Não adianta pedir bênçãos se sua mente continua operando em escassez, medo e autossabotagem. Deus te deu a ferramenta mais poderosa do universo, a capacidade de renovar sua consciência. E é essa renovação que transforma a realidade ao seu redor. A Bíblia, a lei da atração, os mestres espirituais, todos apontam para o mesmo lugar. Você é a semente, a terra e o jardineiro. Pense em uma borboleta. Antes de voar, ela passa pelo estágio mais desconfortável, o casulo. Ali dentro, tudo se desfaz. Tudo parece morte. Mas é nessa escuridão que acontece a maior transformação. Assim também é com sua mente. Você precisa matar quem você foi, para permitir que nasça quem você está destinado a ser. Só então você voa. Você está disposto a abandonar a velha identidade que te mantém preso à escassez? Está pronto para renovar sua mente e permitir que Deus transforme tudo ao seu redor? Você não está aqui por acaso. Este vídeo não é apenas informação, é um portal, um lembrete divino. Deus está te chamando, não para esperar pelo milagre, mas para se tornar o milagre. Transforme sua mente, alinhe sua fé, assuma sua autoridade espiritual e manifeste com Deus a vida que você nasceu para viver. Se esse conteúdo tocou sua alma, compartilhe com quem precisa despertar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas acima de tudo, decida agora quem você quer ser.